Boa tarde a todos. Vamos agora fazer a parte 4 da nossa aula de simulação de sistemas. Continuando o exercício do banco. O exercício do banco, nós havíamos parado até o vídeo anterior, na parte de montar toda a animação gráfica para ele funcionar. Agora a gente vai fazer a parte de coletar as estatísticas dele, que está aqui na página 6 do arquivo aula 02, todo passo a passo. Vamos abrir o NLogic. Vim aqui em arquivo, abrir, banco, e daqui o nosso modelo onde nós tínhamos parado. Eu vou colocar agora aqui a parte gráfica dele, para a gente fazer, essa parte gráfica a gente já tem uma análise gráfica dele. Para fazer isso, a gente vai precisar de um certo espaço. Eu vou usar o espaço que eu tenho aqui embaixo para começar a colocar os gráficos. Então, primeira coisa que a gente vai vir, abre a paleta, a gente vai aqui do lado na parte de análise, vamos achar o gráfico de barras e vamos trazer ele para cá. Vou colocar ele aqui no canto. Aqui a gente pode posicionar ele como a gente achar melhor, né? Eu vou ampliar aqui a altura dele, que você pode mexer aqui para o formato, por isso eu tenho A. Vamos vir aqui em View, Propriedades do gráfico, e aí vamos dar um nome para esse gráfico. Por exemplo, chamar ele de gráfico 1 e vou dar salvar. Tá? Agora aqui nesse gráfico eu vou vir aqui no dados, o título dele eu vou dar uma legenda para ele. Então, por exemplo, colocar aqui como utilização do ATM, que seria a taxa de utilização do nosso caixa eletrônico que está aqui em cima. Aqui você pode escolher a cor que você acha melhor. Tá? Posso colocar, por exemplo, verde. E aqui o valor. Nesse valor você precisa colocar uma expressão para ele poder medir. Então, por exemplo, como vou escrever a expressão? Eu vou começar com o nome do bloco, que chama ATM, com tudo maiúsculo, ponto. Aí a gente vai usar uma variável do NLogic, que é States Utilization, tá? Que é o status da utilização dele. E aí eu posso colocar aqui no final o que? Ponto .min, e ele vai me dar a utilização média dele. Tá? Se você não quiser a utilização média, você poderia colocar, por exemplo, min para estar o mínimo, ou você poderia colocar max para estar o máximo. Vou deixar aqui como sendo médio. Porque a utilização mínima do caixa eletrônico vai ser de 0, que é quando não tiver ninguém usando. E a utilização máxima para a gente fazer 100%, porque a gente só tem um único caixa eletrônico, quando as pessoas chegar para utilizar o caixa, ele vai estar em uso. Tá? Então, coloquei ele aqui. Se vocês olharem aqui o nosso gráfico aqui embaixo, ele já ficou aqui a utilização do ATM. Tá? Só que esse gráfico a gente pode aproveitar para colocar mais coisas juntos. Tá? Por exemplo, eu posso colocar o tamanho da fila dele. Então a gente pode aqui colocar, sei lá, fila média no ATM.
Posso escolher uma cor para ele. Vou colocar aqui esse verde mais claro. E aí vamos colocar uma forma para ele. O nosso bloco da fila, ele está com o nome de queue. Então aqui a gente vai ficar com queue ponto status, tá? Esse queue é o nome do bloco, então se eu tivesse trocado o nome aqui em cima, ficaria o nome que eu tivesse colocado. Start size é para medir o tamanho da fila. Essa é uma variável do NLogic, então isso aqui não muda nunca. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, se eu quero a média, eu vou botar ponto min. E aí vai me dar a fila média do ATM. Tá? Outra coisa que eu posso colocar também, eu quero saber qual o número máximo de clientes ficou na fila. Então vou colocar aqui, por exemplo, fila máxima do ATM. Usar aqui um outro tom de verde. E aí vamos colocar aqui para ser a fila máxima. Como que vai ser? Vai ser o queue.stateSize, mais em vez de min, vamos colocar aqui max. Tá? O que mais que a gente pode colocar? A gente tem também a fila do nosso service que está aqui. A gente poderia colocar também para a fila do service, não poderia? Então vamos colocar aqui mais um aqui. Vou colocar aqui fila média do service. A fila média do service, como o meu bloco que tem o nome de service, vou chamar aqui de service ponto size ponto queue. Essa fila é a fila que fica dentro do bloco service ponto stats, é minúsculo, né? Stats size ponto min, e a gente vai ter a fila média dele. Esses comandos tudo estão lá no arquivo AO02, vocês podem estar dando uma olhada lá no Moodle e copiar eles. Para encerrar, se a gente já tem a fila média, vamos botar a fila máxima também. Quero saber qual é o número máximo de clientes que ficam lá esperando. E escolher algum outro tom de azul aqui. Tá. Vamos dar salvar e vamos mandar rodar. Quando nós mandarmos rodar, vamos dar play aqui e a gente vai ver aqui o gráfico montando. Eu coloquei em tons de verde o ATM e em tons de azul para o service. Tá? A gente pode acelerar para o gráfico poder ser preenchido mais rápido, ou colocar aqui na velocidade máxima, que ele vai cortar a animação e vai só calcular todos os valores necessários. Ele parou nessa mensagem que é o limite máximo de clientes, que é 50 mil para essa edição, que a gente está com a edição que é PLE, e ela limitada a 50 mil no máximo, 50 mil entradas. Então tá aqui, a utilização do caixa eletrônico ficou em 29%. A fila média do caixa eletrônico ficou em 0,06 clientes. No máximo, houve 5 clientes na fila do caixa eletrônico. A fila média do bloco service ficou em 0 e no máximo houve 4 pessoas na fila do bloco service. Tá? E aí a questão toda, essas filas do jeito que estão boas ou não estão? Você ficar com 5 pessoas na fila é ruim? É mal? Depende. Por exemplo, as 5 pessoas ficaram na fila, mas ficaram quanto tempo esperando na fila? Que se você coloca uma fila de 5 pessoas e você é atendido em 3 horas, você não vai ter um cliente satisfeito. Da mesma forma, se tiver uma fila de 50 pessoas, mas todo mundo atendido em 5 minutos, os clientes também não vão reclamar, porque o atendimento está sendo rápido. Então, para a gente tirar essa tipo de conclusão, falta a gente medir o quê? O tempo que a pessoa fica em cada uma dessas filas. Então, vamos dar stop aqui.
Vou salvar tudo para a gente não ter problema de perder nada. Aqui está o gráfico guardado aqui do lado. Máximo mudar aqui para ficar as estatísticas, né, alinhadas. E vamos agora para a próxima parte, que é a questão de medir os nossos dados. A gente vai vir aqui na aba projeto, vamos clicar 2 vezes em cliente, tá? Que está aqui. Depois a gente vai voltar para a nossa aba da paleta, vamos procurar aqui agente, tá? Em agente a gente vai selecionar o parâmetro. Esse parâmetro aqui eu vou chamar de início da espera. Vai ser o que? O horário de início que o cliente começa a esperar. Esse horário de início que o cliente começa a esperar vai ser aquele primeiro horário no qual o cliente vai chegar no banco e vai entrar, por exemplo, na fila do caixa eletrônico. Depois disso, colocar um outro parâmetro aqui e colocar como sendo início espera 2, tá? Esse daqui vai ser, por exemplo, quando o cliente chegar na fila do Service, o horário que ele marcou. E um último parâmetro para marcar o horário de entrada no sistema. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu estou só anotando os horários que a pessoa entra na fila do caixa eletrônico, na fila do Service e na fila e quando ele entra no banco. Se a gente tem do horário dele quando ele entrou e tem do horário que ele sai, a gente vai ter o que? O horário médio de cada um deles, porque a gente vai ter a medida exatamente que ocorreu com cada um dos clientes. Para terminar de fazer isso, a gente vai fazer como? Vamos voltar aqui na aba paleta, tá? Vamos lá para a aba análise. Só que, desculpa, vamos voltar pegando o principal primeiro, aqui. Aba paleta, análise, tá aqui. E aí a gente vai ter que pegar o que? Os nossos dados do histograma. Vou colocar ele do lado de cá. Nesses dados histogramas, esse aqui eu vou mudar o nome dele para distri tempo de espera. Vou salvar e vamos dar uma olhada nas propriedades dele. Aqui em número de intervalos vou mudar para 50. Por quê? Esse aqui, na hora de a gente montar o histograma, seria o número de barras que o histograma vai ter. Se eu coloco 10 barrinhas, a gente vai ter uma divisão em 10 barrinhas com 10 intervalos. Com 50, você vai ter uma pressão maior, um número de barras maior. Lógico que depende da análise que você está fazendo e o quanto você prefere utilizar para aqueles dados. O intervalo dos valores, vou colocar o intervalo inicial em 0.01, que seria o quê? O intervalo entre cada uma das nossas medidas que a gente vai ter. Feito isso aqui, que a gente fez para esse, a gente vai fazer igual para os outros. Então a gente vai ter um distro tempo de espera 2, que um vai ser para o ATM, outro para o Service. Mudando os mesmos dados aqui. E agora a gente vai ter o último para o do sistema, que vai ser aquele tempo total do sistema. Então vou chamar aqui de distri tempo do sistema. Salva eles e agora a gente já tem esses dados. Só que aqui a gente está colocando onde que eles vão aparecer. Mas onde que eles são calculados? Essa parte faltou fazer. Então vamos entrar aqui no bloco Source, tá? Vamos na aba Ações e a gente vai colocar o que? No submenu Ações, no campo Na Saída, que é quando ele sair do bloco Source. Quando ele sai do bloco Source, quando ele efetivamente entrou no nosso sistema, ou seja, ele entrou no banco realmente.
E a gente vai colocar agente, ponto, agente é o nosso cliente que está entrando, entrada sistema, que é aquele parâmetro que a gente definiu lá no cliente, igual ao time. Então ele vai fazer o que com isso? Esse código vai armazenar o tempo quanto o consumidor gerado na variável entrada sistema. E a função time vai retornar o tempo atual da execução do modelo. Salvo para a gente não perder nenhum dado. Vamos aqui para o bloco kill. Vamos lá nas ações, no campo na entrada, que é quando a pessoa entra na fila, a gente vai colocar o que? Agente, ponto, início, espera, igual ao time. O que ele faz nesse caso? Esse código armazena o tempo quando o consumidor começa a esperar na fila do queue. O na saída é o horário que ele vai sair dessa fila. Então a gente vai colocar o que? Display tempo espera ponto add time, que é o horário atual, menos agente ponto início espera. Então ele vai pegar o que? Ele vai pegar o horário atual, tá? E a partir desse momento do horário atual, ele vai tirar o horário que ele entrou. E você tem do horário atual menos que ele entrou, você tem o que? Ele tem o tempo de espera do consumidor no objeto de tempo espera do histograma. Vamos salvar aqui. Próximo agora, para o bloco Service. No bloco Service, também vamos procurar os menu ações. Tá aqui. O campo na entrada, vamos colocar aqui agente ponto início espera 2 qual time, tá? Esse código, o que ele faz? Esse código ele armazena o tempo quando o consumidor começa a esperar, quando ele entra no início da fila do bloco Service. O campo na entrada do atrase. O que é esse campo na entrada do atrase? Que o bloco Service, como você pode notar aqui pelo ícone dele, é um ícone da fila e um do ADM, que é um bloco delay, que é um atraso. O que ele lógico trabalha? Ele trabalha que a fila é onde o cliente espera, e o delay, que é o nosso atraso, é o tempo que ele fica sendo atrasado enquanto ele está sendo atendido. Então a fila é a pessoa esperando para ser atendido, e o atraso é quando a pessoa realmente está usando o serviço bancário junto ao bancário, tá? Então nessa entrada atrás é quando ele efetivamente saiu da fila. Como é o horário que ele realmente saiu da fila, a gente vai colocar aqui então o que? O display tempo espera 2 ponto add time menos agente ponto início espera 2. Esse código ele adiciona o tempo de espera do consumidor ao objeto desse tempo espera 2 no histograma. Vou salvar mais uma vez. Por último, vamos para o bloco saída, que é o nosso sync, né? E na entrada da saída é quando a pessoa começa a sair. Quando ela começar a sair, a gente vai colocar o quê? O display tempo sistema ponto add time e aí a gente tem que colocar o tempo da entrada, que era agente ponto entrada sistema
Tá? E esse código vai fazer o quê? Ele vai adicionar o tempo total que o consumidor gastou no banco no objeto distri tempo sistema do histograma, que é o horário que ele entrou menos o horário que ele saiu. Mas o horário que ele saiu menos o que entrou. Vamos salvar mais uma vez. Tá? E a gente pode colocar isso para rodar. Só que antes de colocar para rodar, eu vou querer colocar, além dos dados aparecer, eu vou querer colocar um gráfico mostrando eles. Esse gráfico, onde que eu posso arrumar? Eu posso vir na aba Palette, na parte de gráficos, que vai estar aqui na própria análise, né? Está procurando o gráfico, mas o gráfico está aqui na análise, aqui embaixo, né? A gente vai adicionar aqui o histograma. Vim aqui nas propriedades desse histograma. Podemos trocar o nome dele, por exemplo, a gráfico 2, salvo. Podemos colocar um título para ele, né? Por exemplo, distri tempo espera ATM. E aí, como histograma aqui no MyData, eu vou colocar o que? Distri tempo espera. E aí a gente pode colocar uma cor aqui. Como no outro a gente usava a cor verde, eu vou usar verde aqui para ele também, porque a gente usava o verde para ATM. Eu posso adicionar aqui também nos dados histogramas, aí eu posso fazer um outro histograma separado ou colocar junto. Se eu colocar aqui mais, ele vai acabar colocando junto aqui. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui junto uma distribuição para as outras coisas, né? Então, por exemplo, distri tempo espera do caixa. E aqui o dado você põe ele como sendo o distri tempo espera 2. Como a gente usou a cor azul, vou botar um azul aqui também. E por último, aqui para o tempo no sistema, né? Então fica distri tempo sistema. E aqui, como título, você pode mudar para distri tempo sistema. Aqui eu coloquei eles todos juntos, mas você poderia colocar separados sem problema nenhum. Aí fica a seu critério, como você achar melhor ficar o seu gráfico. Só tá uma arrumada aqui nele, né? Alguma coisa nesse sentido. Puxar ele aqui para o lado. Feito isso, eu vou salvar tudo e vou colocar ele para executar o modelo. Acelerando aqui para a gente ter o gráfico no total, né? Chegou ao limite, vamos parar aqui. E a gente tem as nossas distribuições. Aqui é a do verde, né? A distribuição do tempo do caixa. Aliás, por dentro do caixa eletrônico, do caixa manual e a do sistema. Aqui, em relação a gente olhar, tempo médio de espera no caixa, ficou em caixa eletrônico, ATM, 0,42 minutos. Então foi bem rápido e uma média de 0,06 pessoas, no máximo 5. Tempo do caixa de pessoas, né? Que seria aqui a fila do Service. A média foi de 0,028 minutos e uma média de 0. Tempo no sistema, em média, 4,44 minutos. A utilização dos meus bancários ficou em 24%. Então a questão é, será que eu preciso manter mesmo 4 bancários ou poderia tentar rodar o modelo com um número menor de bancários e, consequentemente, com uma redução do meu custo?
é uma coisa que nós poderíamos testar aqui na nossa simulação. Então vamos fazer esse teste. Vou dar stop, vou vir aqui em bancários, view, propriedades, e aqui em vez de colocar a capacidade de 4, vamos reduzir, por exemplo, para 2 bancários. Na hora que eu colocar para rodar, olha só o que aconteceu. A taxa de utilização dos bancários ficou em 49%. Tempo de espera no caixa eletrônico continua baixo, porque não afetou ele. Tempo de espera aumentou um pouco, mas 1,2 minutos é um tempo baixo. Tempo de espera do sistema aumentou para 5 minutos. Ou seja, você diminuiu o número de bancários e clientes pela metade, e mesmo assim o sistema foi afetado pouquíssimo. Então, você não pode que a solução reduzir 2 bancários seria melhor do que você colocar todos os 4? Monitorar o tamanho da fila média, fila máxima. Esse tipo de análise você tem que estar discutindo, analisando para ver como ficaria melhor. O que a gente pode fazer? Reduzir mais um bancário, o que acontece? E aí a gente pode ir testando tudo isso até chegar à conclusão, achando qual que é a melhor opção para o nosso sistema. Agradeço a todos a participação na aula de hoje e até a próxima aula.